o primeiro tomate colhido. Você tem que deixar 2 folhas, né? Vou cortar aqui. Olha que belezura, gente. O som tem que ficar bem oco. Oi pessoal, hoje eu vim aqui na horta por um motivo muito especial, que é a colheita dos meus primeiros tomatinhos. Até então eu só tinha colhido folhosas, né, rúcula, alface, e agora eu vou colher os meus primeiros frutos. Olha que legal. Vou aproveitar também e plantar batata doce. Nisso eu acho que também vai ser legal, vou mostrar como é que a horta tá. Eu fiz vários vídeos plantando muitas coisas aqui na hortinha, né, e eu acho que vai ser legal fazer uma atualização de como tá as coisas aqui. Estão grandes, já adianto. Bora lá? Então de primeira já vamos mostrar como é que tá aqui no canteiro de mandioca e tomatinho, porque já estamos aqui, né? Os tomatinhos, pessoal, é uma das coisas mais legais de plantar, porque é muito fácil. Eles não são nada exigentes, sério. É igual plantar rúcula, assim, é uma das coisas bem tranquilas de plantar. Adorei. E caso você é novo aqui no canal e esteja com dúvida por que tem tomate junto com mandioca, né? Eu posso explicar que é uma paradinha chamada consórcio ou estratificação, que o tomate ele sai em 120 dias e a mandioca tem de 6 meses, mas geralmente ela é de 1 ano, né? Então o tomate logo vai sair, não vai atrapalhar nada a mandioca. Aí eu tenho 2 culturas no mesmo espaço, eu não preciso fazer 2 canteiros para plantar 2 culturas, entendeu? Então é uma gambiarra. Eu tive até que fazer umas podas na mandioca, porque ela já estava tampando assim, teve aquela mudinha ali, ó, foi tampada por aquela mandioca. Tentei salvar, cortar, mas o pezinho tá xoxo, assim, tá bem capenga. Ele não deu certo. Mas os pezinhos de tomate que conseguiram ultrapassar a mandioca estão lindões, estão produzindo muito. Olha isso, quantidade de fruto, né? Mandioca com feijão de porco, como aquela dica que eu tinha dado, né? No vídeo anterior, caso você tenha perdido. Você planta feijão de porco junto com a mandioca e quando o feijão de porco estiver dando as primeiras flores, você corta as flores e essa ponteira aqui, ó. Nisso dá muito mais mandioca, sabe? Um pé de mandioca, dizem, vamos ver, que dá tipo 18 kg de mandioca. É um teste. E nós vamos pôr a prova aqui. E continuando aqui, na minha escora super improvisada, outro tomatinho maduro. Então, ó, esse é um canteiro muito bonitão. Que eu preciso arrumar essa escora, tá tombando assim. Aqui, ó, esse tomate é um tomate diferente. Um tomate grandão, italiano, que tá começando a madurar, tá vendo? Mudando de cor. Eu tive muito problema com esse pé de tomate, principalmente com cálcio. Ele apodrece a pontinha do tomate, tá vendo aqui, ó? Tá começando a escurecer. É isso. Eu tentei salvar, tacando bastante casca de ovo, mas demora todo esse processo, né, de decomposição do ovo e tal, para liberar o cálcio. E eu taquei leite também, uma mistura que eles fazem, que é leite caixinha, pode ser? Que é tipo 100 ml para 900 ml de água. E tá aí, sobrou alguns frutos que não teve esse problema e eu tô na esperança de colher. Ó, logo vou colher, já tá começando a laranjar. Tô bem empolgado. Aqui, ó, esse manjericão foi comido por formigas cortadeiras, mas foi como uma poda basicamente, porque ele rebrotou todinho. Isso aqui é a rama de batata doce que vamos plantar hoje. E assim finalizamos esse canteiro. E partimos para esse aqui agora, que vocês já conhecem. Eu fiz todo um vídeo plantando o milho roxo e o feijão roxo rajado, que estão bem grandes, olha isso. A abóbora já se entranhou aqui no meio, já fez todo o processo milpa, né? Tá bonito. Nossa, essa parte aqui é onde o milho está mais desenvolvido. Olha esse mutante aqui, gigante, saudável. Aqui é uma área que deve estar bem nutritiva, porque tanto o feijão quanto o milho estão lindões. Essa é a minha primeira experiência plantando semente crioula, né? É a minha primeira vez em tudo, na verdade, porque é a minha primeira horta desde abril aqui eu venho plantando, então desde abril eu sempre estou tendo minhas primeiras experiências. E essa é a minha primeira experiência com sementes crioulas, que são sementes que são passadas de mão em mão há muito tempo, né? Esse daqui é um milho roxo, um milho incrível, lindo. Esse também é um feijão roxo, né? Que é uma parada assim, cara, que a gente não vê no dia a dia, né? E eu tenho uma semente dessa comigo. Eu me sinto muito feliz, assim, de estar em posse de umas sementes assim, multiplicando elas.
E eu vou passar para frente, claro, porque essa é a ideia. Aqui atrás é uma bagunça muito legal, que tem abóbora, quiabo, crotalária e mais algumas coisas. Estão muito bonitas. Essa é a minha vista aqui da horta. Aí esse canteiro aqui, sabe do que é? Lá na frente eu já vou explicar, mas aqui ó, travou. Plantei amendoim e aqui ao lado fiz feijão que sobrou. Aqui mais tomatinho, é de uma tentativa que eu tinha feito, de um canteiro que deu errado, mas sobrou esses tomatinhos e eu mantive eles aí. Eu tô tranquilo conversando com vocês aqui, sem precisar regar, porque ontem eu reguei, né? E como eu uso muita cobertura de solo, o chão ainda tá muito úmido assim. Seria até ruim eu tacar mais água hoje, por exemplo. Então, mesmo a gente estando num período muito seco, extremamente seco, eu rego muito pouco aqui na hortinha. Isso é muito bom, né? Diminui totalmente o nosso trabalho assim. Eu sou arquiteto, então me dedico boa parte do meu dia a outro exercício, né? Que é projetar casa. E aqui os meus milhos e minhas coisinhas ficam crescendo enquanto isso. Manjericão para proteger esse meu querido aqui. Esse daqui eu preciso tirar logo. Essa salsa, cara, eu não consegui vender porque eu não tive tempo ainda. Tinha gente querendo, só que eu não tive tempo para vender. Esse canteiro aqui, que é uma das paradas mais legais da horta, tá começando a ficar capenga porque a rúcula tá ficando judiadinha, tá passando o tempo de colher. Eu fiquei muito ocupado nesses últimos dias porque tinha entrega de trabalho pra fazer, uma casa gigantesca que a gente fez. E eu não tive tempo de cuidar da hortinha aqui. Agora que eu tô voltando aos poucos, porque eu só tinha tempo de vir aqui de noite, só para regar, tirar alguns caramujos que estavam atacando a minha hortinha e ir para casa, passear com os dogs e tal, e dormir. Então a horta aqui ficou um pouco abandonada, mas mesmo assim vocês podem ver que a horta está muito bonitinha, mesmo passando dias aqui sem ninguém, sem manejo algum. Aqui eu plantei uma abobrinha para subir bem nesse lugar aqui que tá lotado de entulho. Eu queria aproveitar esse espaço aqui, ele está ocupando espaço da minha horta. Eu peguei e aproveitei ele para colocar abóbora. Que só aqui tem 5 abóbora. Aqui dá para ver 1, 2 e 3 ali no meiozinho. As abóboras é um tópico muito especial para mim. Foram sementes da minha mãe e elas estão para madurar já. Olha o som. Não sei se vai pegar não. Tô só esperando esse talinho secar, que vai significar que ela tá madura. E o som tem que ficar bem oco. Tipo, Edom, por que você não colhe verdinha? Porque é gostosa também comer verdinha. É porque eu tô sem semente dela. Se eu colher agora, eu vou perder sementes. Eu quero primeiro ter a segurança de que eu vou ter sementes para continuar ela, para aí sim depois colher verdinha, de todos os outros jeitos, fazer vários pratos com as próximas abobrinhas que vir. Porque tem 7 aqui, eu tô deixando essas primeiras madurar, depois nas próximas, porque vai ter muita. Essas só são as primeiras. Ó, estão vendo que elas estão tudo no meio do entulho? Eu coloquei um pouco de palha embaixo, para proteger. Essa daqui foi a primeira. Essa foi a última que deu. Não, na verdade a última foi aquela bonitona lá. Passando aqui para esse canteiro, escondido aqui mais na sombra, são os inhames. Aqui eu coloquei feijão guandu também, mas os inhames estão. Eu plantei açafrão aqui no meio e cará. Logo, logo eles vão estar aparecendo. Aqui tinha um canteiro inteiro só de cenoura, sobrou essa e aquela ali. E aqui também continua amendoim. E por último aqui, antes da gente colher o tomate, tem uma abobrinha perdida aqui, ó. Perdidíssima. Demorei a achar ela, tá? Escondida. Então vamos lá fazer o que eu falei que ia fazer, que é colher os tomatinhos e plantar a batata doce. Vamos primeiro plantar a batata doce. Pessoal, para plantar batata doce, eu aprendi dessa forma. Você tem que deixar 2 folhas, né? Cortar aqui e tirar o excesso delas aqui. Porque ela precisa se preocupar em enraizar e não fazer fotossíntese, ficar bonita.
Ela vai ficar bonita depois, mas agora eu preciso se preocupar em pegar no meu canteiro. Aí a gente vai plantar isso daqui, nesse canteiro aqui. Ele tá bem alto, tá com a terra bem fofa, que é isso que a batata doce gosta. Vou plantar junto com o nosso manjericão aqui. Pessoal, enquanto eu vou plantando aqui, eu tenho que dar uma dica que me falaram, que é para não plantar a batata doce junto com a abóbora. Parece que elas são da mesma família e tal, e dá um probleminha se você plantar, porque elas não se gostam. Então toma esse cuidado. Aqui eu vou manejar para as minhas batatas doces não ir lá para minhas abóboras, para não ter essa briga. E agora com as mãos tudo pinicando, porque caiu muito óleo de batata doce na minha mão, não sabia que pinicava desse jeito. Vamos colher os tomates. O primeiro tomate colhido. Eu tô gravando com a mão e cortando com a outra. Lá, isso sim que é habilidade. Caiu. Olha que belezura, gente. Nossa, olha que coisa saudável. Muito lindo mesmo. Pessoal, agora com essas coisas mais lindas na minha mão, eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado por acompanhar os vídeos aqui do canal. E se eu pudesse, eu dava um tomatinho desse aqui para cada um de vocês por ter assistido esse vídeo. Muito obrigadão. Se você quiser assistir mais, é só clicar ali, tá? Tchau!